Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e desfrutando dos nossos audiobooks. Hoje vamos começar a leitura do primeiro capítulo de Helena, de Machado de Assis. Mas antes de começarmos a próxima leitura, quero agradecer a todos por fazerem parte deste canal. Se você ainda não se inscreveu, convido você a se juntar a nós para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos para a história de hoje. Advertência. Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras, que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e imprimi, diverso do que o tempo me foi depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito, naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo, que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que, em nenhum caso, lhes tiraria a afeição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Machado de Assis. Capítulo 1. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta, segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhe as consolações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte, fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e tradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno, descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 2 empregos, havendo-se com habilidade e decoro, do que lhe adveio a carta de conselho e a estima dos homens públicos. Sem embargo do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos 2 partidos, conservando em ambos preciosas amizades que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os 2 domínios podem confundir-se. Se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de 2 pessoas, um filho, o Dr. Estácio, e uma irmã, bem Úrsula. Contava esta 50 e poucos anos. Era solteira. Vivera sempre com o irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha 27 anos e era formado em matemáticas. O conselheiro tentara encarreirá-lo na política, depois na diplomacia, mas nenhum desses projetos teve começo de execução. O Dr. Camargo, médico e velho amigo da casa, logo que regressou do enterro, foi ter com Estácio, a quem encontrou no gabinete particular do finado, em companhia de Dona Úrsula. Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto, no lugar de suas predileções cotidianas. 2 tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os 3. O primeiro que o rompeu foi o médico. Seu pai deixou testamento? Não sei, respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode 2 ou 3 vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. É preciso procurá-lo. Quer que o ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. A morte de meu pai não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente, estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade, expressão em que, aliás, nenhum dos outros reparou.
Logo que começou a revolver os papéis, a mão do médico tornou-se mais febril. Quando achou o testamento, houve em seus olhos um breve lampejo, a que sucedeu a serenidade habitual. É isso? Camargo não respondeu logo. Olhou para o papel, como a querer adivinhar o conteúdo. O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço, que aliás nada disse, porque o atribuíra à comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias. Sabem o que estará aqui dentro? Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Nem Estácio, nem Dona Úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras. A curiosidade, porém, era natural, e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos. Não lhes disse nada. Entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala, absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes, com a vista queda, alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio. Mas que lacuna ou que excesso é esse? Camargo parou diante do moço. Não posso dizer nada. Seria inconveniente antes de saber as últimas disposições de seu pai. Dona Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. Seu irmão era boa alma. Tive tempo de o conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelentes. Era seu amigo. Sei que o era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro. Talvez um erro. Mas, doutor, por que motivo nos não tranquiliza o espírito? Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure meu irmão. Alude naturalmente a algum erro no modo de entender. Alguma coisa que eu ignoro o que seja. Por que não fala claramente? O médico viu que Dona Úrsula tinha razão e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter-se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixara no ânimo dos dois, mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. Não precisamos de explicação nenhuma. Amanhã saberemos tudo. Nessa ocasião, entrou o padre Melchior. O médico saiu às 10 horas, ficando de voltar no dia seguinte, logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao seu quarto, murmurava consigo. Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma no coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião pelo próprio Dr. Camargo, ao entrar no carro que o esperava à porta. Fiz bem em preparar-lhes o espírito. O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro, mas de tudo o que reviu e anteviu, nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do Dr. Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas, como dissera Estácio. O médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo depois de tomado o grau e nunca mais afrouxara o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos perscrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que o não fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos. Mas amava-a de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática. E no meio das lutas de que fora cheio o decênio anterior, conservara-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual,
no cumprimento dos deveres de bom católico, mas só pontual. Interiormente era incrédulo. Quando Camargo chegou a casa, no Rio Comprido, achou sua mulher, Dona Tomásia, meio adormecida numa cadeira de balanço, e Eugênia ao piano, executando um trecho de Bellini. Eugênia tocava com habilidade, e Camargo gostava de a ouvir. Naquela ocasião, porém, disse ele, parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer. Eugênia obedeceu, algum tanto de má vontade. O pai, que se achava ao pé do piano, pegou-lhe nas mãos, logo que ela se levantou, e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, como ela nunca lhe vira. Não fiquei triste pelo que me disse, tocava por distrair-me. Dona Úrsula como está? Ficou tão aflita? Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. Mas a tristeza é necessária à vida. Acudiu Dona Tomásia, que abrira os olhos logo à entrada do marido. As dores alheias fazem lembrar as próprias e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito. Voltou os olhos para o piano, com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente 3 ou 4 notas das teclas suas amigas. Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura. A fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele. Deixou-se ir, mas a expansão era tão nova que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula. Aconteceu lá alguma coisa? Absolutamente nada. Respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai. Viu-o ir sentar-se ao pé de Dona Tomásia e conversarem em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom, e versava sobre assuntos puramente domésticos. Percebeu-o, contudo, não ficou tranquila. Na manhã seguinte, escreveu um bilhete, que foi logo caminho de Andaraí. A resposta, que lhe chegou às mãos no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente, dissipou todos os receios da véspera.